episódio, eu pensei, a confiança que nós precisamos ter em Deus é dessa forma, saber que qualquer lugar que Deus mande que a gente vá, não é para o nosso mal. Então eu tenho que fazer sem questionar, sem duvidar e sem ter medo do que pode acontecer, mesmo sabendo que nem sempre as coisas que Deus permite que aconteça na nossa vida é exatamente aquilo que a gente está imaginando. Não é aquele mundo cor-de-rosa, um mundo sem luta, não é um mundo de pare de sofrer, porque quando nós confiamos, nós colocamos a nossa vida sobre os cuidados daquela outra pessoa que é da nossa confiança. Ou seja, quando eu digo que eu confio em Deus, eu tenho que colocar a minha vida sobre os cuidados de Deus. Aí quando eu pensei em confiança, aí eu lembrei quando eu tive meu primeiro filho. Foi um momento muito difícil, minha mãe tinha falecido mais ou menos um mês antes dele nascer, eu estava morando em outra cidade, praticamente sem conhecer ninguém, minha família não morava lá, a família do esposo também não. E licença maternidade rapidinho termina, e eu comecei a ficar angustiada pelo fato de ter colocado uma pessoa para trabalhar na minha casa tinha pouco tempo, porque uma coisa é a gente entregar a casa, é um bem móvel, nas mãos de um estranho. Outra coisa é pegar uma criança indefesa, que não sabe falar, que não sabe dizer nada, e você sair para trabalhar e deixar aos cuidados de uma pessoa estranha. Aí, essa semana me veio essa cena na minha mente, pensando: "Meu Deus, como foi difícil para mim". Eu todo dia trabalhar com o coração apertado, angustiada, e liga a televisão, aí escuta notícia que babá que maltratou criança, de cuidador que maltratou idoso, e era tanta, parece que quanto mais a gente se preocupa com o assunto, parece que o assunto vem à tona. Aí quando eu paro e penso, a confiança que a gente tem em Deus, ela nos traz paz, ela nos traz alegria, ela nos traz, sossego na alma, mesmo diante das circunstâncias adversas. Aí eu lembrei da história de José. José era um jovem de 17 anos, se fosse nos dias de hoje, a gente ia dizer que era o queridinho do papai, porque era o mimado, eram 12 irmãos. Ele era o penúltimo, e a Bíblia deixa clara a preferência que o pai tinha por ele, né. Isso é demonstrado quando ele fez aquela túnica colorida e com 12 filhos ele deu apenas para José. Isso despertou o ciúme dos irmãos, despertou raiva e uma série de outras coisas, e os irmãos pensaram em destruir a vida de José. Creio que os irmãos conhecem a história. Primeiro pensaram em matá-lo, depois deixaram no meio do caminho, cavaram um buraco e deixaram ele lá. Ele foi resgatado, mas foi vendido como escravo. E a gente vê a trajetória de José, e eu fico pensando, por muito menos do que isso, muitas vezes, se a gente não vigiar, a gente murmura, a gente lamenta, a gente reclama. Mas em nenhum momento a Bíblia nos relata que José reclamou de alguma coisa que aconteceu na vida dele. Foi levado para uma terra distante, foi preso, mas acho lindo observando a história dele, quando a Bíblia fala de onde José estava e o Senhor era com ele. Ou seja, o Senhor estava com José na casa do pai dele, o Senhor estava com José na prisão, o Senhor estava com José na casa de Potifar. E a vida de José era tão íntegra,
que Deus abençoava as pessoas que estavam ao redor de José. Ou seja, a bênção vinha para José e vinha para as outras pessoas. Só que até então José não tinha percebido ainda que a bênção estava vindo sobre ele, mas também não estava reclamando, e ele seguia a vida dele. E foi para a prisão, e foi para a casa de Potifar, e a confiança foi tanta que Potifar entregou os bens, entregou a casa para que ele administrasse. Mas como o inimigo das outras almas, ele não descansa, né? José estava ali numa posição de destaque. Aí o que é que acontece? A mulher de Potifar se engraça de José. E certo dia, quando Potifar não estava em casa, ela atentou contra José, tentando seduzi-lo. E vamos observar, gente, ele era um jovem, mas José, ele resistiu àquela tentação. Nossa estrutura não é diferente da de José, mas nos dias de hoje, não só nos dias de hoje, né? Sempre acontece, eu falo nos dias de hoje, que é o que a gente está escutando muito acontecer. Muita gente traindo seu cônjuge e depois com a justificativa. É porque a tentação foi grande e eu não resisti. Mas será se não resiste à tentação? Porque é difícil ou porque não se esforça? A semana passada eu vi um bate-papo, a pessoa falando, quem ama trai. Aí uns disseram que sim, outros disseram que não. E teve uma pessoa que fez uma observação que eu concordo plenamente com ela. Traição, não, sentimento é uma coisa e caráter é outra. Amor está ligado ao sentimento. Você ama a pessoa. Traição está ligada ao caráter. Você trai porque você não tem um bom caráter. Mesmo você amando, quando você trai é porque você não tem um bom caráter. Não quer dizer que não exista amor. Porque são coisas distintas, caráter e sentimento. E por que eu estou falando isso? Porque se nós observarmos livro de Gênesis, capítulo 39, e o versículo 9 nos diz: isso aqui foi José falando para a mulher de Potifar. Ele disse: ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és tua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Isso me chama muita atenção, porque José, em nenhum momento, ele não disse que não iria trair Potifar, porque a preocupação de José é ser fiel a Deus. Aí, quando nós somos fiéis a Deus, as outras coisas vêm por consequência. Ele não ficou com a mulher de Potifar, não foi só pensando em não trair Potifar, foi pensando que ele estaria fazendo tamanho mal e pecaria contra Deus. Então Deus, ele tem que ser a primícia. O meu coração voltado para Deus faz com que as minhas atitudes sejam boas, que as minhas atitudes sejam honestas, que eu honre os meus compromissos, por quê? Porque o meu coração está voltado para Deus. Então José, este jovem que saiu da sua casa, que foi arrancado da sua casa, da sua família, pelos seus irmãos com 17 anos, teve uma trajetória de vida de escravo, de preso, foi caluniado, em nada ele pecou contra Deus, em nada ele reclamou. E aos 30 anos de idade, José, ele foi governador do Egito. Esses 13 anos que ele passou, com os nossos olhos humanos, a gente vai olhar, passou sofrendo, sendo humilhado,
Diante de Deus, ele estava sendo preparado para ser o rei do Egito. E muito bonito quando os irmãos tentam desculpar-se por tudo que fizeram com ele, e ele diz que tudo aquilo Deus permitiu com um propósito. Ele não imputou aquela culpa para os irmãos dele, né, mesmo a gente sabendo que foram os irmãos que fizeram isso. Mas é como diz a palavra de Deus, em tudo ele viu a mão do Senhor. E é muito lindo, e Deus dizia assim também: em tudo que José colocava a mão, prosperava. O Senhor abençoou a casa de Potifar por amor a José, está escrito no versículo 5. Por amor a José, que estava ali como servo, a casa de Potifar foi abençoada. Tudo que tinha na casa, tudo que tinha no campo, tudo prosperava. José botou a mão, prosperava. Por quê? Porque o Senhor era com ele. Então, que essa lição venha para as nossas vidas, principalmente quando a gente estiver passando por problemas difíceis, nas adversidades, a gente sempre lembre: o Senhor está comigo. E se o Senhor está comigo, tudo aquilo que está acontecendo, posso até não estar entendendo, mas tem um propósito. Da mesma forma, Daniel, também um jovem que foi arrancado da sua cidade, do seu país, foi levado para a Babilônia, foi, eh, conviver com pessoa com outros costumes, com outros hábitos, né, tudo diferente. Mas lá onde ele estava, ele não esqueceu dos ensinamentos que ele recebeu na sua casa, no seu país, e ele continuou adorando ao mesmo Deus que ele adorava. Então, né, sempre quando a gente está no meio de um povo que a gente está servindo a Deus, isso sempre incomoda alguém. Sempre alguém fica incomodado com isso. Então, tentaram também destruir Daniel. Influenciaram o rei Dário, né, que era o rei Dário daquela época, e ele assinou um edito dizendo que, vamos ler aqui, Daniel capítulo 6, versículo 10. O edito falava sobre adoração aos outros deuses. Daniel, cadê 6? Daniel capítulo 6, o versículo 10 diz: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, essa escritura, ela dizia, aqui no verso 7, que por um espaço de 30 dias, ninguém poderia fazer nenhuma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, senão ao rei. Caso fizesse isso, seria lançado na cova dos leões. Aí no versículo 10, Daniel soube que a escritura estava assinada, ele entrou em seu quarto. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém. E 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Ou seja, Daniel já vinha nessa rotina. Todos os dias, 3 vezes ao dia, ele se punha de joelho e orava ao seu Deus. Quando o edito do rei saiu, dizendo que era 30 dias que ninguém poderia fazer isso, o que foi que Daniel fez? Entrou em sua casa e foi orar. Ou seja, as circunstâncias adversas não mudaram a rotina de Daniel de buscar ao Senhor. Era 30 dias de proibição, mas em nenhum momento ele parou de orar, porque a confiança dele estava voltada para Deus. E quando a nossa confiança está voltada para Deus, a gente vai fazer aquilo que Deus coloca em nosso coração, sem preocupação com as consequências. Porque o edito do rei era bem claro: quem desobedecesse seria lançado na cova dos leões. Daniel não temeu pela sua vida, Daniel não mudou seus hábitos, Daniel continuou
orando 3 vezes ao dia, como ele fazia isso costumeiramente. E como nós sabemos a história de Daniel, foi lançado na cova, mas nada de mal aconteceu nem a ele, nem aos seus amigos, porque estava com a sua confiança voltada para Deus, fazendo a vontade de Deus e vivendo exclusivamente para Deus. José estava em terra estranha como escravo, mas também glorificou o nome do Senhor. Daniel estava em terra estranha e também glorificou o nome do Senhor. E nós? A Bíblia diz que nós não somos daqui, mas estamos aqui nesta terra. Então nós também estamos em terras estranhas. E nós estamos glorificando a Deus com a nossa vida, com as nossas atitudes, estamos temendo as situações adversas ou estamos confiando que o nosso Deus está cuidando de tudo. Não tem coisa melhor do que estar confiando no Senhor. Sabemos que as lutas vêm, enfermidades, às vezes desemprego, problemas nos lares, uma série de circunstâncias que acontecem que vêm nos entristecer. Nós não estamos dizendo que essas coisas aconteçam nas nossas vidas. Jesus, ele falou de uma forma muito clara: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que é que representa uma cruz? Sofrimento, lutas, angústias, aflições. Jesus disse: quem quiser vir, quem quiser. Então nós estamos indo, seguindo a Cristo, porque nós queremos. Como disse o salmista, né, o salmista Davi, no Salmo de número 56, e o verso 3 nos diz: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Ou seja, as lutas estão vindo para as nossas vidas. Nós, como pessoas humanas que somos, muitas vezes tememos, mas eu posso temer pelas circunstâncias que estão ao meu redor. Mas da mesma forma que o salmista disse, nós devemos dizer: hei de confiar em ti. E por que nós confiamos assim tanto em Deus? Porque Deus é o único que sabe do meu passado, do meu presente e do meu futuro. Então eu tenho todos os motivos, todas as circunstâncias da minha vida para confiar nele. Quando Pedro viu Jesus e duvidou, e ele disse: se és o Senhor, faz-me ter contigo. Jesus estendeu a mão para Pedro e disse: vem. Pedro estava diante do mar e ele confiou, e ele foi, e ele andou por cima das águas. Se Pedro tivesse continuado nesta confiança, ele teria chegado até Jesus. Ele estava próximo, mas o que aconteceu? Por um momento, ele olhou para a tempestade, ele olhou para o rio, ele olhou para a turbulência, ele olhou para tudo que estava ao seu redor. Ele tirou a visão que estava no Mestre. Então, vamos continuar com essa visão no Mestre, porque o exemplo de Pedro serve para a gente nos dias de hoje. Quando nós tiramos a visão na direção do Mestre, a tendência é a gente afundar. Aí a gente afunda na fé, a gente afunda na desconfiança, a gente afunda muitas vezes no desânimo,
A gente afunda em tantas coisas, por quê? Porque nós não estamos mais com os olhos fitos no mestre. E foi por isso que Pedro afundou naquele rio, porque ele tirou a visão do mestre. Então a mensagem para os nossos corações no dia de hoje é o que está escrito no livro de Jó, capítulo 13 e o versículo 15: "Ainda que ele me mate, nele eu confiarei". Então, prossigamos com essa confiança em Deus, porque a permissão de Deus nas nossas vidas não é para nos destruir, é para nos fortalecer, para nos ensinar, da mesma forma que ele fez com José. José foram 13 anos de ensinamento para depois chegar onde Deus queria que ele chegasse, governador do Egito. Na vida de algumas pessoas, Deus permite uma prova, um ensinamento por um período mais curto, outros mais longo. Deus é que sabe dos porquês, mas que nós, independente do tempo, que nós possamos prosseguir nesta caminhada, andando com Cristo, confiando e esperando. Porque, como disse Paulo, né, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu agora tenho que fazer só a vontade do Pai. Amém? Deus em Cristo nos abençoe. E eu agradeço mais esta oportunidade em nome de Jesus.